dizer para você, Abraão, que eu assim vou fazer com o meu filho também. Eu vou entregar o meu único filho, por amor a toda a humanidade, para que eles possam ter vida novamente, que eles possam estar novamente na minha presença. Deus faz essa aliança com Abraão, dá um filho para ele, a sua mulher era estéril, ele já estava em idade avançada de 100 anos, a esposa com 90 não podia ter filho. Deus faz um milagre, porque milagre para Deus é a coisa mais simples para ele fazer. E a esposa de Abraão, Sara, ela passa a ter um filho chamado Isaac. Isaac era a coisa mais linda para Abraão agora e para a sua esposa Sara. Só que um dia Deus sempre fala: Abraão, agora eu quero que você me dá o seu filho. E Abraão acreditou tanto naquilo, que ele falou: olha, eu vou dar o meu filho, porque eu sei que é de Deus, ele está pedindo, ele deu, ele está pedindo, eu vou devolver para ele, e se esse filho morrer, Deus vai ressuscitar ele, e eu vou voltar com ele para adorar ao Senhor. E o fato foi que isso aconteceu, não na morte do filho dele, porque Deus impediu antes. Aí Deus começou a conduzir o povo para o caminho que tinha prometido para Abraão, que aquele povo seria abençoado através deste homem chamado Abraão. Passaram-se 400 anos, aquela geração de Abraão foi por uma terra estranha, lá eles ficaram prisioneiros, lá na prisão, como escravos. Deus liberta ele, Deus havia prometido isso para Abraão, traz aquele povo, e aquele povo começa a andar novamente na presença de Deus através de Moisés. Deus levanta Moisés para conduzir aquele povo, porque Deus tinha falado: olha, eu não consigo viver sem o ser humano na minha presença, eu não consigo viver sem o homem, eu não consigo viver sem o Vanderlei diante de mim, então eu preciso fazer com que o meu plano permaneça e prevaleça na humanidade. Aí começou o povo a andar pelo deserto, muitos morreram no deserto, muitos foram afogados. Primeiro Deus abriu o mar para que eles pudessem passar, outros morreram afogados ali, aqueles que não adoraram a Deus, outros morreram no deserto, porque a terra se abriu, eles começaram a reclamar e eles morreram ali dentro do abismo. Outros morreram porque vieram opressores, vieram inimigos, e aqueles inimigos vieram destruir o povo de Deus. E Deus falou: olha, eu sempre vou permitir que haja um remanescente, porque a minha promessa que eu dei, essa promessa vai se cumprir. Através desse homem Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Aí Deus pega e levanta aquele povo no deserto. Moisés morre, Deus levanta um outro ajudante chamado Josué. Deus havia prometido que eles iriam entrar em uma terra chamada Canaã, através de Josué. Deus leva o povo para entrar nessa terra prometida de Canaã, e lá eles começam a viver os primeiros 300 anos dele ali naquela terra. Muitos morreram ali. Teve uma geração que nem entrou na terra prometida, porque eles murmuraram diante de Deus, blasfemaram contra Deus, e eles morreram, e a descendência deles que vieram entrar naquela terra. Viveram ali por um período de 350 anos. Aí o que aconteceu? O povo foi oprimido. Deus levantou homens, Deus levantou juízes para abençoar a vida daquele povo, para guardar aquele povo, para proteger aquele povo, porque Deus tinha um pacto com aquele povo através de um homem, e essa promessa iria se cumprir. O povo começou a ser dizimado, Deus levantava o juiz vinha e libertava aquele povo. Passaram-se 350, quase 400 anos. Aquele povo, por uma rixa, por uma briga, depois de alguns reis se levantarem, aquele povo se dividiu em duas tribos. Uma tribo chamada norte e uma tribo chamada sul. Aquele povo que foi para a tribo norte, eles foram levados cativos pela Síria, e eles foram dispersos, eles foram consumidos e dispersos sobre o mundo todo. Até ouvimos na palestra lá que estávamos esse final de semana, que no mundo há cerca de 18 mil judeus. 6 mil estão em Israel, 6 mil estão nos Estados Unidos, e 6 mil ainda estão espalhados pelo mundo. E esses 6 mil ainda vão ser ajuntados em Jerusalém. Um dia, isso ainda vai acontecer. Aí, aquele povo vai lá no Reino Sul, se dissipam, sobem da presença de Deus, se espalham pelo mundo, e os que estavam lá no reino chamado Sul, Judá, que tinham sido levados para a Babilônia, Deus levanta um homem que não tinha nada a ver com o povo dele. E Deus havia prometido isso através de um profeta 200 anos antes do nascimento daquele homem, que aquele homem ia surgir. Aquele homem surge
Pérsia, Ciro, e aquele rei vai e conquista a Babilônia e traz aquele povo do sul, Judá, de lá da Babilônia para reconstruir novamente Jerusalém. Porque Deus tinha uma promessa que da tribo de Judá é que viria aquele que iria cumprir aquela promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aquele povo volta, deixou de ser cativo 70 anos depois, e eles começam a reconstruir Jerusalém novamente. Começaram a reconstruir, levantar novamente o templo, as construções, as leis, e Deus começou ali a trabalhar no meio do povo. Deus levantou muitos homens para ajudar na reconstrução. 400 anos depois que esse povo foi exterminado da face da terra, entra o período da onde Cristo surge, Jesus Cristo. Depois de 400 anos chamado ano do silêncio, surge um homem pregando na Judéia chamado João Batista. E esse homem só pregava uma mensagem: arrependei-vos e crede. Crede porque o dia do Senhor está próximo. Aí vem Jesus. Jesus vem, prega ao mundo. Jesus traz a sua mensagem ao mundo. 3 anos Jesus exerceu o seu ministério sobre a terra. 3 anos ele pregou, ele curou, ele libertou pessoas oprimidas, ele ensinou o amor, ele ensinou a ser grande no reino de Deus, ele ensinou a perdoar, ele ensinou a amar as pessoas, ele ensinou a ser benigno, bondoso, misericordioso, compassivo, ele ensinou um monte de coisas. Só que um dia alguns homens, através do diabo, aquele acusador de Deus, levantou alguns homens para mandar matar Jesus. Jesus é entregue na mão de alguns homens. Ele é analisado por cerca de 3 dias, da mesma forma que no Velho Testamento um cordeiro era analisado por 3 dias antes de ser sacrificado. E ninguém achou pecado naquele homem. Ninguém achou nenhum defeito na vida daquele homem. Ninguém achou nada na vida daquele homem que pudesse condená-lo. E aquele homem chegou um momento que ele precisou chorar gotas de sangue, porque já não havia mais em seu corpo gotas de suor para ser derramada, porque o tamanho era o sofrimento dele num lugar chamado Getsemane. Ele estava ali como se estivesse sendo moído, consumido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Aquele homem faz uma oração ali no jardim e ele diz: Pai, está muito difícil esse momento, passa de mim esse cálice, porque eu preciso chegar até a cruz, porque se eu não ir até a cruz, Pai, o Senhor não vai ter os teus filhos de novo na tua presença. Eles vão estar sempre fora da tua presença. Jesus ali sentindo os meus pecados, os seus pecados, o pecado de toda a humanidade, de todos os homens da face da terra. Ele falou: eu vou dar a minha vida pelo Vanderlei, pelo Michel, pelo Maurício, pela Ana, pelo Carlinhos, pelo Roberto, pelo seu Roberto, pela Augusta, pela Dona Neuza, pelo seu Nécio, pelo Monteiro, pela Alessandra, pela Valéria, pela Daniele, pelo Wesley. Eu vou dar a minha vida por eles, porque se eu não fizer isso, jamais eles vão ter, meu Deus, meu Pai, aquela comunhão que Adão tinha com o Senhor lá no Éden. Jesus vai, alguns homens prendem ele sofre algumas chicotadas, e cada chicotada daquela você vê isso bem exemplificado nos filmes.